Eu quero conversar agora com o Marcelo Favalli para a gente falar de Argentina, né? Porque o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que disputa as eleições, terminou o primeiro turno com mais de 36%, Javier Milei ficou com 30% e o Marcelo Favalli está lá também em Buenos Aires, vai trazer as informações, depois a gente joga para aquela análise boa aqui no estúdio. Fala, Favalli, como é que foi esse primeiro turno? O que surpreendeu ou não e o que você conta agora? Olá, Evandro Cini, boa tarde a todo mundo que acompanha o 3 em 1, boa tarde à bancada que está aí, boa tarde ao Segré que está desse lado aqui da fronteira comigo também em Buenos Aires. Eu vou começar com as últimas notícias, Evandro, porque mexeram com o mercado. Olha só, o dólar blue, que é o dólar paralelo vendido aqui nas ruas, começou o dia valendo 900 pesos para cada $1. Agora, à tarde, passou para 1.100, ou seja, menos de 4, 5 horas, houve uma oscilação de 15%, daí para mais. Isso pode indicar um mau humor do mercado. Acordou bem, baixou a cotação do dólar, mas agora segue subindo. O Sérgio Massa, que foi a grande estrela aí do primeiro turno, daqui a pouco eu explico por que eu estou chamando ele assim, deu uma entrevista coletiva agora há pouco. A Marília Sena, que é a nossa produtora lá de Brasília, está me ajudando na cobertura e ela esteve presente. Enquanto eu estou aqui fugindo da chuva, ela estava lá confortavelmente num centro de convenções, quentinha, agasalhada, tomando café junto com o Sérgio Massa e pegou algumas informações, ela me passou aqui. Acabou de acabar essa coletiva de imprensa. 2 destaques. O Sérgio Massa diz que espera uma cooperação dos outros países, principalmente começando pelas suas embaixadas. E ele falou o seguinte, ó, o que o mundo espera da Argentina e o que eu espero do mundo. Não queremos que tenhamos aqui apenas embaixadores que só servem para vir tomar champanhe e fazer jantares. Eu quero pessoas que venham ajudar a Argentina a fazer negócios. Deu um puxão de orelha aí às embaixadas e abriu o caminho, como ele mesmo disse, a fazer negócios. E depois ele emendou. Olha, o que o mundo espera da Argentina é um equilíbrio e racionalidade. E ele promete, ó, aumentar as exportações de 31 a 41 bilhões no próximo ano, que é para ajudar a pagar a conta do FMI. Promessas são fáceis, né? Elas são escritas em papel em branco e papel em branco aceita qualquer coisa. O Sérgio Massa, ele só não explicou como é que ele ainda vai fazer. O mercado já reagiu. Agora, falando do primeiro turno, propriamente dito, que foi nessa jornada do domingo, por que eu falei que ele foi a grande estrela? Porque ele aparecia nas pesquisas de opinião, e os últimos dados foram apresentados na primeira metade da semana passada, ele tinha 30% da preferência dos eleitores na segunda colocação, seguido do Javier Milei, que aparecia com 34%. Depois que foram apuradas praticamente 100% das urnas, como é que ficou essa conta? Ele ali na casa dos 36, 37 e o Javier Milei na segunda colocação com 30. Ou seja, as pesquisas indicavam segundo turno, vai ter. As pesquisas indicavam que Sérgio Massa e Javier Milei iriam para o segundo turno, acertaram. Só não previram qual ia ser essa organização de forças. E uma personagem que antes era uma personagem principal, virou secundária, mas pode mudar aí o fiel da balança daqui para frente, é a Patrícia Bullrich, que é a representante da direita mais tradicional aqui da Argentina, foi ministra do antigo presidente Maurício Macri, e ela não foi para o segundo turno, mas ela fez um discurso ontem à noite muito duro, criticando o kirchnerismo, dizendo que a atual gestão do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner é a pior de todos os tempos, e falou o seguinte, que não vai apoiar o peronismo de jeito nenhum. Ainda completou, se porventura o Sérgio Massa vier a ganhar, ela, Patrícia Bullrich, sequer vai ligar para ele parabenizando-o. Para bom entendedor, meia palavra basta. O que se desenha até então? Uma união de forças, muito provavelmente, entre Javier Milei e a Patrícia Bullrich. Somando, ela ficou com 24%, ele com 30%. Nós estamos falando de mais de 50% dos eleitores. O Sérgio Massa vai chegar na segunda volta, né, no segundo turno, com 37%, bem longe. Então, o que ontem o Sérgio Massa fez? Um discurso de apelo. Disse o seguinte, você que não foi votar no primeiro turno, venha votar no segundo turno e vote em mim.
Você que votou aí nos outros dois candidatos, nanicos, menores aqui na eleição, vote em mim, porque agora ele saiu catando qualquer voto, porque a pernada que ele vai ter, se houver a união de forças Buriti-Milei, ele está muito, muito atrás. Bom, agora é outra campanha cujo primeiro dia foi hoje. Marcelo Favalli, muito obrigado pelas informações. Já temos aqui um bom repertório para a gente analisar. Bom trabalho para você aí. Se tiver novidade, chame a gente ao vivo. Já quero jogar então para o nosso argentino. A diferença aqui no 3 em 1 é que a gente busca as informações direto ali na nossa fonte, que está lá em Buenos Aires também. Gustavo Segré, alguma coisa nesse primeiro turno e principalmente o fato de Massa sair à frente te surpreendeu? Muito. Me surpreendeu muito. Primeiro porque tinha a expectativa de que Massa sequer chegasse na segunda volta, no segundo turno, em consideração a questões vinculadas com a realidade argentina, que seria muito difícil de explicar para qualquer pessoa coerente no mundo. Por exemplo, você votaria num candidato que participa de um governo que levou a inflação de 50% para 140% e que até março do ano que vem estará, e podem escrever, posso até botar uma aposta com piperno numa pizza, em mais de 200%. A inflação da Argentina em março vai superar 200%. Aí você fala, não sei se votaria. Você votaria numa pessoa que participa de um governo que aumentou a pobreza para cima de 40%? De problemas com as reservas internacionais, que tinha 7 bilhões quando ele assumiu o Ministério da Economia e que agora tem 15 bilhões negativos, ou seja, o Banco Central da Argentina está usando cheque especial, que detonou a questão social, e a resposta de qualquer pessoa coerente seria, lógico que não. Então, como explicar para qualquer pessoa que está nos assistindo que essa pessoa, esse candidato, que promete resolver os problemas que o governo que ele pertence criou, tem 36% das preferências eleitorais. E eu tenho uma resposta para isso, Evandro, porque eu vi o que aconteceu. E o que aconteceu, Segré? Eles fizeram um trabalho, uma estratégia eleitoral muito bem feita. Muito bem feita. Com uma equipe brasileira, inclusive, né? Com a equipe brasileira, inclusive. Mas vou justificar duas ações, por exemplo. A primeira, utilizaram um aplicativo, os fiscais que estavam em cada mesa de cada sessão eleitoral, para identificar quem faltava votar do padrão que eles tinham como próximos ou simpatizantes do Sérgio Massa. E mandaram buscar de Uber. Os outros, os que eram mais massivos, eles colocavam o ônibus em determinados endereços, sobretudo na periferia de Buenos Aires, e isso eu vi, pago por cada prefeitura para levarem as pessoas das suas residências até o lugar de votação. E em cada escola, em frente de cada escola ou do lado de cada escola, tinha uma casa alugada também pela prefeitura para dar alimentos às pessoas. É vergonhoso ver pessoas humildes, pessoas que precisam de um emprego, pegar as migalhas de um governo populista de esquerda que convence uma pessoa a ir e votar em troca de um choripán e um suco de laranja. Mas isso que foi feito e deu resultado. Inclusive, se você observa, pelo mapa das primárias, o Massa conseguiu reverter resultados que nas primárias foram para o Milei, tanto em cidades quanto em estados provinciais, e que nessa primeira volta, nesse primeiro turno das eleições, votaram no Massa. Então agora ficou muito claro que tem muita gente que se sentiu seduzida para manter esses benefícios do Estado e, por outro lado, claro, o discurso disruptivo do Milei foi efetivo para uma parte da campanha, mas na última parte da campanha, na última semana, tiveram dois acontecimentos que atrapalhou muito a estratégia dele e das suas alianças. A primeira, um dirigente do seu partido, Alberto Venegas Lynch, afirmou categoricamente que o Milei, se ganhasse, deveria romper relações com o Vaticano, sendo que o catolicismo é a maior religião daqui da Argentina. E, por outro lado, uma das suas candidatas, número 8 para deputada, e provavelmente ele entre no Congresso Nacional, ele defende um projeto para que o pai de uma eventual gravidez em que a pessoa, a mulher, não tinha avisado ou tinha enganado dizendo que tinha alguma medida de proteção e não tinha, então ele poderia resignar a sua paternidade. Um absurdo por onde se queira olhar.
E isso, de alguma maneira, também impactou nessas questões de buscamos a disrupção. Mas, pelo amor de Deus, não exagera, né? Então, agora, só resta, e a gente pode ir envalnando esse análise, as alianças que deverão ser feitas daqui para frente, tanto por Massa quanto por Milei, mas daqui a pouco a gente amplia isso, se você quiser. Opa, com certeza. Por isso que a gente vai girando por aqui. Fábio Piperno, você consegue explicar por que o candidato que está no poder nesse momento e que fez a economia chegar a esse ponto, ou pelo menos, como entrou depois, não conseguiu impedir que ela piorasse, consegue passar em primeiro aí nesse turno? Bom, então vamos a 4 tópicos, começando por esse aí que você perguntou. Ele é ministro desde agosto do ano passado. E, de fato, ele não conseguiu reverter a crise. Ou seja, ele se explicou dizendo que ele não está desde o começo, mas pelo menos também não conseguiu fazer nada que impedisse. São 14 meses, porque a Argentina, inclusive, tem essa peculiaridade do cara, enfim, do candidato não precisar se desincompatibilizar. Eu acho uma questão ruim. Sim. Até porque, vejam, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O ano passado, eu critiquei aqui mesmo demais a malandragem da campanha do Bolsonaro, que distribuiu auxílios para caminhoneiro, para taxista e tal, claramente com uma estratégia eleitoreira. O Sérgio Massa andou fazendo a mesma coisa. Depois o Segré pode explicar melhor. A coisa de 2 meses, 1 mês e meio, distribuiu aí um monte de benefícios para um bando de gente. Hoje são 18,7 milhões de pessoas que recebem alguma coisa do governo, segundo uma matéria que acabou sendo publicada hoje no La Nación. Sobre o que o Marcelo Favalli disse, dele anunciar que, o Massa anunciar que vai aumentar em 10 bilhões as exportações, aí não precisa ser mágico. É que a Argentina deixou de exportar tudo isso esse ano também por conta da crise climática. Então, o poderoso agronegócio argentino, esse ano, teve muito prejuízo. O que o Segré falou da inflação, que ele quer apostar comigo que até março vai a 200%, nem a pau, Juvenal. Não existe inflação estável de 100%, 150%. Não existe inflação controlada nesse nível. Ela sempre vai aumentando. Então ela vai chegar a 200 em março, a 300 no fim do ano e por aí vai. Isso é uma coisa incontrolável, a não ser que ela tenha, que ela sofra algum golpe antes. Agora, vamos falar um pouco desse resultado que acabou surpreendendo muita gente. O Instituto de Pesquisas Atlas, que aliás foi o que chegou mais perto dos resultados da eleição Lula-Bolsonaro, é bom que se diga Atlas isso. Intel. Exatamente. Ele foi o único dos grandes institutos que acabou prognosticando a vitória do Sérgio Massa no primeiro turno. Sim, cravou. Cravou. E hoje, um dos dirigentes desse instituto, numa entrevista para um veículo brasileiro, ele disse o seguinte: a gente tem que considerar, a gente não pode deixar de considerar que o bolsonarismo atrapalhou o Milei. Essa turma de brasileiros, e ele não fala mais Eduardo Bolsonaro, os malucos que falam, atrapalharam muito. Primeiro, a Argentina... Uma coisa falar que um argentino atrapalhou o Bolsonaro. Atrapalhou um monte. Inclusive, aliás, foi constrangedora a participação do Eduardo Bolsonaro. O fenômeno anti-Bolsonaro é tão interessante que até na Argentina ele atrapalha. Olha que loucura. Exato, porque é o movimento mais à direita na América do Sul. E aí, ontem, o nível de constrangimento chegou a tal ponto que o Eduardo Bolsonaro foi tocado para fora no meio de uma entrevista, ao vivo. Enfim, a repórter lá tira o microfone dele e corta na hora. Mas ele argumenta o seguinte: diferente do Brasil, a Argentina é um país muito mais progressista nas pautas de costumes. Então, essa turma de bolsonarista que foi lá para falar contra casamento de não sei o quê, de liberar arma, de droga... Veja, a Argentina aprovou o aborto em 2020. Então, a Argentina lá pode fazer aborto. E aí essa turma vai lá, chega em programas de televisão e fala não sei o quê, porque a Argentina, como você lembrou, é um país majoritariamente católico e a Argentina não tem essas igrejas evangélicas que abraçam essa pauta de costumes de uma forma tão intensa. Então isso aí é óbvio que atrapalha o Milei. Gani, você discorda? Não, eu discordo, porque veja, até o próprio Segré, ele trouxe aqui uma análise de que um apoiador, um político, deu uma declaração
dizendo, acho que pró-aborto, né, o Segré? Não, para romper com o Vaticano. Romper com a igreja. Então, a paternidade, ou seja... Então, eu acho que isso atrapalhou muito mais do que a declaração do Bolsonaro. O eleitor também, ele não vai se guiar pelo que um ex-presidente ou o entorno do ex-presidente está falando de um outro país. Ele não vai decidir dessa maneira, me parece. Que pesou muito mais essa espécie de voto de cabresto, que aqui é proibido, seria crime eleitoral, lotar ônibus e pagar para votar no Sérgio Massa, que aqui, inclusive, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele fez uma operação para coibir esse tipo de prática, Piperno, para coibir esse tipo de prática. Olha, e ele é acusado. O vigarista e ele é acusado, Piperno. Olha o que a direita faz. Ou seja, barreiras. E ele é acusado porque ele tentou proibir esse tipo de prática. Pobre na região de Dom Pedro, lá é uma bagunça, né, Segré? E lá é uma bagunça e acabam permitindo esse tipo de coisa, que pague para votar em comboio e voto de cabresto. Então, acho que tudo isso pesou muito mais do que uma suposta interferência do Jair Bolsonaro. Ô, Dávila, eu vi que você também discordou bastante ali do Piperno. Por quê? Não, lógico, pô. Nós temos que olhar duas coisas. Primeiro, eu, na sexta-feira, falei que o Sérgio Massa ia ser um candidato muito competitivo. Falei aqui, inclusive citando o meu amigo Segré, que tinha dado um número para mim estarrecedor. Que mais da metade da população argentina vive das tetas do governo, de algum benefício do governo. Eu falei, bom, então esse cara tem metade dos votos, pô, porque é óbvio que o Milei assusta esses dependentes da receita do Estado, da mesadinha do Estado, do cheque especial do Estado, que o Milei poderia cortar o dia seguinte e o sujeito não tem nem dinheiro para pagar o gás, né? Eu falei isso na sexta-feira aqui. Então... não me surpreendeu, e eu já falei na sexta que não ia me surpreender, não, que esse otimismo que o Milei ia dar uma lavada não ia acontecer. E agora, eu acho que nós caminhamos para duas coisas. O Milei vai ter que baixar um pouco a bola também, para tentar, inclusive, acomodar a Patrícia Buris, para ter um discurso aí mais centrado, para não deixar parte deste voto escapar para alguém que tem medo que ele é um antissistema que vai implodir tudo, e aí é melhor ter alguém que a gente sabe como é que funciona do que quem não sabe. Então, acho que ele vai ter que dar uma moderada. Mas eu queria trazer aqui, eu fiz um resumo do programa de governo do Milei, e eu acho muito importante, porque essa empresa esquerdista tem mania de taxar o Milei como um acelerado, um maluco. E eu fiz aqui 14 pontos. Tem 3 que, evidentemente, nós discordamos, não mencionar aqui, mas para dizer como é sensato o programa dele. Que a forma como ele comunica, que esse jeito meio jocoso, né? Essa palhaçada um pouco que ele faz, mas eu queria ver o programa de governo, porque senão a gente fica discutindo em cima de tese. Olha assim, esse é um programa de governo que certamente o Segré, eu e o Gani aqui assinaria. Primeira coisa que ele fala, reduzir o número de ministérios de 21 para 8. Imagina que maravilha que ia ser no Brasil isso. Ia ser um espetáculo, pô. Já assinei. Já assinou, nós assinamos? Assinamos. Segundo ponto aqui, abertura econômica da Argentina. Assinamos? Aprovamos? Estamos de acordo. Privatização das estatais, ele coloca aqui deficitárias. Eu sou mais radical ainda, eu acho que é privatização também. Total, mas tudo bem. Bota. Deficitária. Aprovamos ou não aprovamos? Aprovamos, bota. Assim, olha lá, 3 votos. Outro aqui. Redução do gasto público para 15% do PIB. Isso é sonho, mano. Se puder reduzir o gasto público, pô. Aí, aprovamos também. Redução da carga tributária. Bota. Uma maravilha. Por que não? Até o Piperno já está concordando. O Piperno está quase entrando. Vamos lá, que a gente tem mais uma especialista para conversar também. Eliminação das restrições cambiais, imposto sobre exportação, eliminação dos impostos no comércio internacional. Quem é que é contra isso? Só um acelerado pode ser contra uma medida dessa. Tão importante para a retomada da competitividade da Argentina. Ampliação da rede nacional de transportes para facilitar o intercâmbio local. Reforma antiquada da legislação trabalhista. Gani, você é contra ou a favor? Não, amplamente a favor. Até agora eu não... Olha lá, não discordo nada. Tem mais alguma coisa? Acabar com o imposto imobiliário rural. Educação, vouchers...
descentralizar a educação, aumentar a carga horária de matérias como matemática, ciência e língua. Pô, quantas vezes eu já falei aqui nesse programa? Agora, o que a imprensa pega? Na história da dolarização, de acabar com o Banco Central. Então você pega duas receitas... bobagem. Que bobagem o quê? Um monte de bobagem. Deus, essa história dos 15%, qual é o país que faz? Isso é bobagem. Papel aceita tudo. Mas ele sinaliza numa direção de redução de gasto público, de privatizar, eu vou aumentar a malha de transporte. Reformar o ensino de base. Quem é que vai pagar, cara pálida? Pelo amor de Deus. Segreu, já vou a fórmula Sérgio Massa tá aí, ó, a Argentina no buraco até hoje. Tem que mudar um pouco.